Prepare-se para conhecer um dos insetos mais fascinantes e, ao mesmo tempo, surpreendentes da natureza, as joaninhas. Apesar de sua aparência fofinha e inofensiva, essas pequenas criaturas são verdadeiras máquinas de combate no mundo dos insetos. Elas têm habilidades e segredos que vão te deixar de queixo caído. Então, se você pensa que sabe tudo sobre joaninhas, prepare-se para descobrir que essas minúsculas bolinhas coloridas são muito mais do que apenas um símbolo de sorte. Vamos começar pelo visual das joaninhas. Elas são fáceis de reconhecer por suas cores vibrantes e pontos característicos. Mas você sabia que essa aparência não é apenas para fins estéticos? Na verdade, essas cores brilhantes são uma estratégia de sobrevivência. As joaninhas usam a coloração como um aviso para os predadores. Em outras palavras, suas cores gritam: é melhor não mexer comigo. Isso se chama aposematismo, um mecanismo usado por muitos animais para evitar serem comidos. E se você acha que isso é tudo, aqui vai uma informação ainda mais curiosa: quando ameaçadas, as joaninhas têm um truque único na manga. Elas conseguem liberar um líquido de sabor extremamente desagradável de suas articulações. Esse líquido é um alcaloide, que não apenas tem um gosto horrível, mas também pode ser tóxico para certos predadores. Portanto, mesmo que um pássaro ou outro animal ignore as cores de aviso, a experiência de provar uma joaninha geralmente é o suficiente para garantir que nunca mais tentarão comê-la. Agora, vamos mergulhar em outro aspecto impressionante da dieta das joaninhas. Elas podem parecer delicadas, mas são predadoras vorazes. A presa favorita das joaninhas são os pulgões, pequenos insetos que destroem plantações e jardins ao sugar a seiva das plantas. Uma única joaninha pode devorar até 5.000 pulgões durante sua vida. E o mais incrível é que elas não param por aí. Se não encontram pulgões, elas comem outros insetos pequenos, larvas e até ovos de pragas. As joaninhas são como pequenos exterminadores naturais, ajudando a manter as plantações saudáveis sem a necessidade de pesticidas. Isso faz das joaninhas verdadeiras aliadas dos agricultores e jardineiros. Mas você sabia que elas são tão importantes para a agricultura que são vendidas em pacotes? Sim, você pode comprar joaninhas para soltar em suas plantações e combater pragas de forma totalmente natural. Isso não é incrível? Imagine abrir um pacotinho de joaninhas e soltá-las em seu jardim, sabendo que essas pequenas guerreiras vão trabalhar duro para proteger suas plantas. Agora, vamos falar sobre o ciclo de vida das joaninhas. Elas passam por uma metamorfose completa, assim como borboletas. Tudo começa com um ovo, que é tão pequeno que mal conseguimos ver. Desse ovo nasce uma larva que, para a surpresa de muitos, se parece com um pequeno crocodilo. Essas larvas são incrivelmente famintas e podem comer centenas de pulgões por dia. Depois de algumas semanas, elas se transformam em pupas e, finalmente, em lindas joaninhas adultas. Aqui está uma curiosidade que poucos sabem, e nem todas as joaninhas são vermelhas com pontos pretos. Existem mais de 5.000 espécies de joaninhas pelo mundo, e elas podem ser amarelas, laranjas, pretas e até mesmo brancas. Algumas têm listras em vez de pontos, e outras nem têm padrões visíveis. A diversidade de joaninhas é realmente impressionante. Outra coisa interessante é que algumas espécies de joaninhas são consideradas pragas em alguns países. Isso acontece quando elas são introduzidas em novos ambientes para o controle de pragas, mas acabam se multiplicando demais e competindo com espécies nativas. Um exemplo é a joaninha asiática, que foi levada para a América do Norte e Europa, mas agora está causando problemas porque se espalhou rapidamente. E aqui vai outro fato surpreendente: joaninhas podem viver em grupo durante o inverno. Elas se reúnem em grandes aglomerações para se manterem aquecidas e sobrevivem ao frio hibernando. Durante essa hibernação, elas podem ficar meses sem comer, aguardando o clima esquentar para voltar à ativa. Você sabia que em algumas culturas as joaninhas são vistas como um símbolo de boa sorte? Por exemplo, na Europa medieval, os agricultores acreditavam que a aparição de joaninhas em seus campos era um sinal de que suas plantações seriam protegidas. Até hoje, muitas pessoas acreditam que uma joaninha pousar em você é um presságio de coisas boas. Mas nem tudo é sorte no mundo das joaninhas.
elas também enfrentam ameaças sérias, como perda de habitat, mudanças climáticas e o uso excessivo de pesticidas. Esses fatores estão fazendo com que algumas espécies de joaninhas estejam desaparecendo. E isso é preocupante, porque, sem elas, as pragas podem se espalhar descontroladamente, prejudicando plantações e ecossistemas inteiros. Por isso, é importante proteger esses pequenos insetos. Evitar o uso de pesticidas químicos e criar jardins com plantas nativas são algumas formas de ajudar as joaninhas a sobreviver e continuar desempenhando seu papel vital na natureza. Então, da próxima vez que você vir uma joaninha, lembre-se de que, por trás daquela aparência adorável, existe uma guerreira implacável e essencial para o equilíbrio do nosso planeta. Elas podem ser pequenas, mas são incrivelmente poderosas. E, agora que você conhece todos esses segredos, que tal compartilhar essas informações com seus amigos? Quem sabe vocês juntos não ajudam a proteger essas pequenas heroínas da natureza. Além disso, as joaninhas têm uma habilidade incrível de adaptação. Elas podem ser encontradas em praticamente todos os lugares do mundo, desde florestas tropicais até desertos áridos e regiões montanhosas. Essa capacidade de se adaptar a diferentes climas e ambientes faz delas uma das espécies de insetos mais bem-sucedidas da natureza. Outro fato fascinante é que as joaninhas possuem asas ocultas sob suas cascas duras. Quando estão prontas para voar, essas asas delicadas se desdobram em questão de segundos. E elas são ótimas voadoras. Algumas joaninhas conseguem viajar longas distâncias em busca de alimento ou de locais para hibernar. Esse comportamento migratório é essencial para a sobrevivência da espécie em ambientes que mudam com as estações. Você sabia que as joaninhas também se comunicam através de feromoníos? Esses sinais químicos permitem que elas encontrem parceiros para a reprodução e alertem umas às outras sobre possíveis ameaças. Esse sistema de comunicação é crucial para a sobrevivência em grupo. Além disso, as joaninhas desempenham um papel importante na cadeia alimentar. Embora sejam predadoras de pragas, elas também servem de alimento para pássaros, aranhas e outros insetos. Isso demonstra como cada pequeno ser tem sua importância no equilíbrio dos ecossistemas. Portanto, proteger as joaninhas é essencial para manter esse equilíbrio natural. Seja cultivando plantas amigas dos insetos ou evitando pesticidas, pequenas ações podem fazer uma grande diferença. Portanto, proteger as joaninhas é essencial para manter esse equilíbrio natural. Seja cultivando plantas amigas dos insetos ou evitando pesticidas, pequenas ações podem fazer uma grande diferença. As joaninhas são realmente um exemplo de como a natureza é cheia de surpresas. Mesmo os menores seres podem ter um impacto gigantesco em nosso ecossistema. Agora, você tem um olhar totalmente novo sobre essas pequenas assassinas fofas que, apesar da aparência inofensiva, estão sempre prontas para proteger nossas plantas e garantir o equilíbrio natural.